Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Aleme Engenharia. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscrever, deixar o like e comentar para eu saber que vocês estão gostando das aulas. Antes de iniciar, eu vou só corrigir uma informação da aula passada, que é 40 centímetros, só para não ficar dúvida, essa distância entre as barras. Ok, o próximo passo é a gente calcular as armaduras das nossas canaletas. Primeira informação importante é que a partir da norma de 2020, ela permite a gente considerar a resistência líquida ali do nosso prisma, que basicamente ela é 2 vezes a resistência do prisma ali da tabela. O prisma é 6, então a gente pode considerar o dobro, desde que a nossa linha neutra, o nosso X, ele se enquadra aqui ele fica nessa região aqui que delimita a estrutura da canaleta. Então, como aqui tem 2,5 centímetros a espessura aqui da estrutura da canaleta, o nosso X tem que ser menor ou igual a 2,5 centímetros. Para a gente manter essa consideração. Caso o nosso X seja maior do que 2,5 centímetros, a gente precisa refazer essa conta aqui para considerar somente o prisma aqui. Esse aqui é o prisma FPK, certo? O 10 aqui entra na conta para a gente converter aqui para kN centímetro quadrado, né? Porque o prisma que a gente pega na tabela está MPa, certo? Então, considerando a nossa resistência aqui do prisma líquido, né, que é 2 vezes o prisma normal, a gente vai chegar no valor aqui de 1,2 kN centímetro quadrado. Com o nosso prisma e o gama M aqui da alvenaria seno 2, a gente consegue aqui calcular o valor do FD, né, que é a resistência da nossa parede, que é 0,42 kN centímetro. Com o FD aqui, ó, e o B, né, o BW nosso vai ser 100, né, que a gente calcula a armadura por metro, então a gente já vai conseguir aqui efetuar o cálculo aqui da dedução para a gente aplicar a Bhaskara, né? Então basta a gente multiplicar aqui, ó, distribuir os valores, a gente vai chegar nessa simplificação de fórmula aqui. Eu só multipliquei por menos 1 para melhorar aqui a nossa conta, né? Porque nosso A e nosso C aqui está negativo e o nosso B positivo, para ficar a maior parte dos números positivos, eu multipliquei por menos 1 aqui. Mas se quiser resolver com negativo, fica a critério, certo? Aí vai chegar nessa fórmula. Basicamente eu trouxe pronto aqui, porque essas contas aqui, a mesma que a gente fez na aula 2 lá, para calcular a armadura do enrijecedor. Detalhe aqui importante, pessoal, eu não quero calcular manual as armaduras, eu quero aplicar a Bhaskara, fica à vontade, não tem nenhum empecilho nesse sentido. Vocês podem utilizar as fórmulas de Bhaskara aí, as mesmas tabelas aí que vocês utilizam para cálculo de armadura de laje, vocês podem aplicar aqui para esses painéis, certo? Então eu preferi aqui mostrar manualmente aqui o processo, como a gente aplicou para o enrijecedor, eu já aproveitei. Ok? Basicamente a gente vai substituir os valores aqui, né? FD a gente tem, BW, como eu falei, a gente calcula por metro, vai ser 100. FD foi calculado, aqui o B de novo é o BW, é 100. O D, pessoal, a única ressalva que eu tenho para falar de D para vocês é o quê? Se vocês considerarem duas armaduras, uma em cada canto aqui, ó, uma aqui e uma aqui, vocês podem fazer a consideração que o D é o quê? É a espessura aqui do bloco menos 5 centímetros, ok? Agora, se vocês considerarem somente uma armadura aqui centralizada aqui na canaleta, aí o D, infelizmente, de vocês vai ser a espessura do bloco dividido por 2. Aí vai dar 7 centímetros, ok? Aí vai diminuir o D, aí a sua armadura vai ficar maior, você só vai ter uma armadura para distribuir, consequentemente vai ter que selecionar uma pitola maior, então eu sempre aconselho aí para as canaletas utilizar 2 barras, certo? Ok, então o D aqui vai ser 9 no meu caso. O MD, pessoal, a gente calculou na aula passada ali, ó, o valor aqui, ó, MD para a direção paralela às fiadas, que para calcular a armadura da canaleta é paralelo, pessoal, então foi 5,5. Ok, o valor aqui, então é só substituir aqui, ó, e simplificar aqui, resolver toda a equação que for possível. Então, quando tem x quadrado é o valor de A, quando só tem um x é o B, e quando não tem nenhum x é o C. Ok? Substituindo os valores na fórmula de Bhaskara, vocês vão chegar numa equação assim. A gente sempre adota aqui o valor de menos, pessoal, porque se a gente somar o valor de mais, vai dar mais do que 14, que é a espessura da canaleta. E não é isso que a gente quer, ok? A gente quer chegar num valor ali para encontrar a linha neutra nossa, sempre vai estar dentro da canaleta ali, pessoal. Nunca vai ser maior que 14 o valor de x. Ok? Como o nosso x ele é menor ou igual a 2,5 centímetros, portanto, ok, a gente pode manter aquela consideração que a gente fez ali inicialmente aqui, ó. Eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Certo? Se fosse maior que 2,5, infelizmente, teria que voltar aqui para o início das contas e considerar apenas 6. 6 dividido por 10 aqui, pessoal, beleza? Daria 0,6, metade ali do FPK ali. Ok? Com o valor de x aqui, a gente já consegue calcular o valor de z. O d a gente já tem que é 9, substitui e chega no valor de z de 8,2 centímetros. Com o z aqui, pessoal, a gente já consegue calcular a nossa área de aço, o momento 5,5. O FYD, pessoal, CA 50, dividido pelo gama S lá, que é 1,15. Vai chegar no valor de 43,48 aqui, ó. Certo?
E com isso a gente acha o valor substituindo os valores, a gente vai achar o valor da área de aço necessária, só que por metro aqui, ó. Certo? Com isso a gente compara aqui essa armadura com a área de aço mínima, que basicamente é 0,1% vezes o B vezes o D. O B é BW, que é 100, e o D a gente tem que é 9. Substitui os valores e acha que a área de aço mínima. Qual que a gente adota? A maior entre os dois, que no caso é a de cima, aqui, adotada. Ok? Ponto importante aqui, pessoal. Essa armadura é por metro. Quantos metros a gente tem? Não tem 1,8 metros aqui, ó? Então basta a gente pegar, a gente tem armadura por metro. Como a gente vai achar para 1,80 m? Como a gente vai achar para 1,80 m? A gente vai pegar a armadura e multiplicar por 1,80 m. E como que a gente vai dividir? A gente não tem 3 canaletas, então a gente vai dividir essa armadura que a gente achar por 3. Bem simples. Ok? Então vamos aqui para baixo. Então a AS nossa vai ser basicamente o 3,08 vezes a altura ali total, 1,8 dividido por 3. Aí a gente vai achar a quantidade de armadura por canaleta ali. 3,08 vezes 1,8 dividido por 3, 1,85 centímetro por canaleta. Certo, pessoal? Então aqui, ó, a gente vai ter que procurar por uma bitola que atenda isso, né? 2 barras de 10, pessoal. A barra de 10 tem 0,8 aproximadamente. 0,8 vezes 2 dá 1,6, não atende. Próxima bitola é de 12,5. 1,22 vezes 2 dá 2,44, então atende. Então o adotado aqui vai ser 2 ferros de 12,5 milímetros aqui, ó, em cada canaleta, pessoal. Certo? Então cada canaleta minha aqui, ó, vai ter 2 barrinhas de 12,5 aqui, ó, uma aqui, uma do lado da outra aqui, ó. 2 ferros de 12,5. Certo, pessoal? Essa canaleta aqui também vai ter isso e a de baixo também. Ó. Todas vão ter 2 barras de 12,5. Beleza? O próximo passo, pessoal, é a gente calcular a armadura vertical. Essas daqui, ó, que a gente vai distribuir entre os enrijecedores, que vão ficar aqui nos nossos pontos de grout aqui. Essas bitolas aqui que vão ficar aqui, ó. E a gente tem 4 grouts aqui que a gente vai distribuir essas barras aí, certo? Beleza, o processo é o mesmo para efetuar os cálculos da armadura da canaleta. Vocês podem usar tabelas aí, as mesmas tabelas aí para cálculo de armadura de laje, ou se não fazer o cálculo manual aqui como eu fiz aqui, certo? Então a única coisa que muda aqui da armadura da canaleta para a armadura vertical é aquele momento que a gente calculou para a aula passada, para a direção perpendicular metade, da 2,75. O único valor que mudou aqui então foi esse daqui, ó, 2,75, ó, esse cara aqui mudou, ó. Que na outra aqui é 5,5, ó. Beleza? Então a única informação que muda é essa, aí o cálculo é o mesmo. Aqui em cima os valores são o mesmo e aqui embaixo a gente vai chegar no valor de x, ó. Ponto importante, a gente tem que comparar se isso daqui é menor ou igual a 2,5 centímetros. Como ele deu 0,95, portanto está ok, ó. Esse é um ponto importante, porque a gente considerou o FPK líquido aqui também aqui em cima. Só que aqui a direção para avaliar a linha neutra é aqui, ó. A linha neutra tem que ficar aqui na estrutura do bloco, aqui, ó. Como deu 0,95 o valor, ela está na estrutura do bloco, portanto podemos avançar, senão teríamos que retomar ali e considerar apenas a resistência do prisma. Beleza? Com o valor de x a gente acha o valor de z, 8,62. Com o valor de z, fazendo a mesma consideração, a gente acha a área de aço, 1,47. A área de aço mínima é a mesma e a adotada vai ser a maior, que no caso é a de cima, adotada aqui, ó. Beleza? Processo de cálculo, pessoal. Essa armadura aqui é por metro também, centímetros quadrados por metro. Quantos metros a gente tem? Para essa informação, a gente acessa o nosso desenho aí, ó, para encontrar a distância entre os eixos aqui dos enrijecedores, que basicamente é 175 centímetros. Para achar a área de aço que a gente precisa, esse daqui é 175 centímetros, e a gente precisa saber quantos graus que a gente vai distribuir essa área de aço total. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 graus, pessoal. Beleza? Então vamos pegar aqui, ó, o trecho da conta esse daqui, ó. Então a área de aço aqui, o AS nosso, vai ser igual a 1,47 vezes 1,75 dividido por 4, que é por a quantidade de pontos que a gente vai distribuir. E o 1,75 é o comprimento total ali entre o enrijecedor. Fazendo a conta, 1,47 vezes 1,75 dividido por 4, a gente vai chegar numa área de aço de 0,64 centímetro por grout. Cada grout precisa de no mínimo essa área de aço aqui, ó. Ok? Como a gente adotou 2 barras, pessoal, você vendo que dá uma área de aço bem baixo, daria até a possibilidade de a gente ver a necessidade de colocar apenas uma barra. Só que aí teria que efetuar o cálculo com o novo D, né? Que se for colocar só uma barra, o D vai ser a espessura do bloco dividido por 2, e basicamente vai ser 7, né? Em vez de 9.
Ok? Não vai ser o meu caso aqui, eu não vou refazer o cálculo aqui não, pessoal, mas pode fazer aí no caso seus daí, como aqui é didático, fosse um dimensionamento final, o ideal é fazer essa reverificação aí, ok? Para gerar alguma economia. Mas no muro de arrimo é complicado se pensar em economia, porque existe sempre problemas com a questão de execução. Então, às vezes é melhor trabalhar com duas aí, porque vai que eles colocam ainda a área de aço posicionada mais para lateral, pessoal, isso pode gerar uma dor de cabeça, porque se for a lateral contrária aqui, ó, ela pode diminuir ainda mais, tipo, sei lá, era pra colocar no centro, a barra ficou mais pro lado, aí o D vai ficar bem mais curto, pessoal, tipo, vai ficar 4 centímetros de D ali. Então, às vezes é sempre recomendável aí trabalhar com duas barras aí, pessoal, pensando na questão de execução, é que sempre é difícil posicionar essas barras no centro, ok? Uma bitola que atenda aí, duas bitolas de aço aí que atenda 0,64, ó, bitola de 8 tem 0,5, duas bitolas de 8 aí dá 1 centímetro quadrado, então já atenderia dois ferros de 8. Mas para questões aqui, como exemplo didático, eu vou adotar duas barras de 10 aqui mesmo, pessoal. Mas aí fica a questão de vocês aí. Então a S aqui, o adotado aqui, ó, porque 0,8 aproximadamente vezes 2 vai dar 1,6. Então vai dar bem acima ali, vai estar dimensionado bem com folga aí essa questão do painel. Mas fica a critério aí do que vocês vão adotar. Se quiser adotar duas barras de 8, pode ser adotado também, porque vai dar 1 centímetro quadrado ali. E como só precisa de 0,64. Então a S aqui que eu vou adotar ali vai ser 2 ferros de 10 aqui, só para padronizar aqui no exemplo aqui. Beleza? Então essas armadurinhas aqui que a gente vai colocar aqui nos nossos septos. Deixa eu achar o desenho aqui, ó. Então cada furo de grout aqui entre os enrijecedores aqui, ó, vão estar com 2 ferros de 10 milímetros. Beleza? Então, com isso a gente já tem as armaduras aqui dos grouts, da canaleta e dos grouts aqui a gente já tem calculado. Acabou? Não, pessoal, tem o último passo aqui, mas ele é bem simples aqui, não tem truques. Beleza? Basicamente, o que a norma pede? Aqui entre as canaletas e esses grouts verticais entre os painéis, sobra esses espaços aqui, ó, pessoal. Esses espaços aqui que não estão armados. A norma obriga a gente a fazer a verificação desses espaços. Só que a gente não vai verificar esse espaço aqui. Aqui tem 20 por 60, né? A gente verifica sempre entre eixos. Então a gente vai traçar aqui o entre eixos aqui, ó, dos apoios, ó. E vai verificar esse espação aqui, ó. Beleza? Entre pontos aqui de bitolas, como eu já tinha corrigido para vocês, tem 40. E aqui na vertical tem 80, né? 1, 2, 3, 4 fiadas aqui. Então 80 centímetros. Então a gente vai verificar esse espaço aqui para ver se passa. Certo? Para isso, lá na norma, a gente vai pegar uma tabela aqui, essa aí, aqui, como está tudo apoiado aqui nas beiradas, né? Tanto em cima como embaixo, como dos dois lados. A gente pega a vinculação aqui que compreende isso. O nosso Mi vai ser o mesmo que já foi adotado lá, devido ao que eu já expliquei para vocês ali. Vai ser um Mi de 0,5, devido à resistência ali em cada direção. E a gente vai calcular o nosso beta-F aqui, ó, beleza? E basicamente vai ser a relação aqui entre a altura e a nossa largura. A altura é 80 centímetros e a largura é 40. Basta a gente fazer, vai chegar no valor de 2 aqui, ó, pra gente aplicar. Então, pega o valor de 2 aqui, ó, traça aqui no diagrama, vai chegar no valor de beta-F de 0,118, que foi o que eu anotei aqui, ó. Beleza? A fórmula de cálculo do MD paralelo com o MD perpendicular, a mesma que eu passei na aula passada para vocês, não muda nada, pessoal. Beleza? Só substituir os valores. Beta F a gente acabou de achar, W é a pressão lá que calculamos na primeira aula lá dos esforços, 14,76, gama F 1,4 é padrão, largura, pessoal, 0,4 ao quadrado. Só substituir os valores, vai chegar no valor aqui do momento, paralelo aqui as fiadas de 0,39. E o perpendicular é 0,195. A única coisa que muda no perpendicular é só o Mi aqui, pessoal. Então, basicamente, vai ter esse minorador aqui da resistência aqui, que é o Mi. Certo? Com esses valores, pessoal, a gente vai ter que calcular aqui a inércia da nossa peça, né? Que peça? Essa peça aqui, ó, de 40 por 80, vou desenhar ela aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó. Então, aquele espaço ali entre os painéis ali é 40 por 80. Se a gente passar um corte aqui, ó, nessa direção aqui, ó, a gente vai ter uma peça assim, né? Vai ter 80 aqui de comprimento e aqui vai ser 14, ó. Se a gente quiser passar um outro corte aqui, ó, nessa direção aqui, ó. Aqui também é o mesmo processo, pessoal. 40 e aqui também 14 aqui a espessura. Beleza? Certo. Com essas informações aqui, pessoal, a gente pode calcular a inércia. Só que se a gente for calcular a inércia aqui para a direção aqui é paralela, ó. Aqui está paralela as fiadas. Essa direção aqui é paralelo. E aqui está perpendicular, pessoal. Perpendicular. Beleza? Então só para vocês se identificar. Só que se a gente for calcular a inércia aqui da peça de 40 por 14, por exemplo, a gente não poderia pegar aqui 100% do momento perpendicular, porque esse momento aqui é por metro, pessoal. Aqui a gente só tem 40 centímetros, ó. Então a gente teria que pegar o momento aqui proporcional a 40 centímetros. Para pegar proporcional, basta a gente multiplicar aqui
o 0,195 por 0,4. E a gente vai pegar proporcional 40 centímetros. Mas eu tenho uma dica aqui, pessoal, que mesmo você fazendo esse proporcional aqui, ou você considerar para 100 centímetros, você vai chegar no mesmo valor. Então a dica que eu dou para vocês é calcular o BW aqui, considerar aqui, sempre 100, ó. Tanto para o paralelo como para o perpendicular, sempre 100, porque vai dar o mesmo resultado. Aí você não vai precisar ficar vendo qual que é a largura. Sempre adota 100 que o valor sempre vai ser o mesmo. Então aqui a gente vai substituir, ó, 100 vezes a altura. A altura, pessoal, sempre vai ser a espessura. Então aqui no caso do perpendicular aqui é 14, ó, a espessura. Só não vou fazer com essa cor, porque senão vai aparecer um número 1. Mas só para localizar a altura aqui, sempre vai ser a espessura. Então 14 é o cubo. Aqui eu vou adotar em metros, pessoal, para ser o resultado em metros ali vai ficar mais fácil ali para... Então vai ser 1, né, que 100 convertendo para metro é 1. Altura é 0,14 elevado ao cubo dividido por 12. O bom de considerar 100 é que a inércia aqui do outro lado vai ser a mesma, né? A espessura é a mesma, né? O 14, também na outra direção. Então vai ser ponto 14. É para chegar na inércia de 0,30228,7 aproximadamente metros a quarta, pessoal. Importante aqui, ó. Beleza? Certo, a inércia é isso. Bom que a inércia aqui também vai ser igual, aqui também esse valor vai ser igual aqui. Então já simplificou um cálculo. Agora a gente vai calcular aqui a nossa tensão, pessoal. A tensão é dada pelo MD. MD paralela é 0,39 dividido pela inércia. Vezes a espessura do bloco dividido por 2. Então 0,14 dividido por 2. A gente vai chegar no valor de 0,39. (119,37). Aqui é quilonewton metro quadrado, pessoal. Certo? Beleza. Só vou puxar aqui para baixo aqui, ó. Tá bloqueado aqui. Mas aí para comparar ali, eu vou converter isso daqui para MPa, tá, pessoal? Porque a nossa resistência aqui da argamassa é em MPa, mas depois eu puxo pro lado ali, para converter para MPa basta multiplicar por 1000 só. Vou deixar aqui, ó, vezes 1000 para MPa aqui, ó. Beleza? Vamos repetir o processo aqui de cálculo aqui da tensão aqui para direção perpendicular assoalhada aqui também. É o mesmo processo, só que muda o momento, né? O momento é esse daqui de 0,195 dividido pela inércia, a inércia é a mesma. 87. A espessura do bloco é a mesma aqui, pessoal. Vai ser 0,14 dividido por 2, já vou colocar aqui, vezes 0,07. A espessura do bloco dividido por 2 é 0,14 dividido por 2. Então, 0,195 vezes 0,07 dividido pela inércia. Para chegar no valor de 59,68 aqui, ó. 0,68 quilonewton metro quadrado. Beleza? Para MPa, a gente divide por 1000, então pega esse resultado e divide por 1000, vai chegar no valor de 0,05, vou aproximar para 6 aqui, pessoal. MPa. Beleza? Ok, o último passo aqui é a gente verificar com a nossa resistência da argamassa. Por que eu falei lá no início para vocês considerarem a resistência da argamassa igual a do bloco? Por causa disso, pessoal, ó. Valores acima de 7 MPa. Se vocês tivessem considerado o default da norma lá que ela recomenda, que é 6 MPa, vocês iam enquadrar aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, que tem uma resistência menor, ó. Então o objetivo aqui de vocês considerarem a mesma do bloco é para conseguirem considerar aqui a resistência da argamassa ao máximo, porque já tem um minorador aqui, tá vendo? FTD igual a FTK dividido pelo gama M, ó. Então, tipo, a resistência que a gente vai comparar a tração ia ser menor, então corria grande risco de não passar aqui no final. Beleza? Então, essa consideração de 8 MPa ajuda nisso. Então, beleza? O FTD aqui, ó, para direção paralela, ó. Paralelo, aqui é a palavrinha mágica aqui, ó. Paralelo é 0,5, ó. Então, 0,5 dividido por 2, que é o gama M, vai chegar no valor de 0,25, pessoal. 0,25 MPa, por isso que eu falei para converter, ó. Beleza? 119,37 dividido por 1000. Ele vai chegar no valor de 0,12 aproximado. Então aqui, ó, atenção aqui, eu vou trazer para fora aqui, ó. 0,12 MPa. Beleza? Então a gente comparando aqui, ó, como, ó, eu vou escrever aqui embaixo, aqui, ó, tá bloqueado aqui. Como, portanto, vamos escrever aqui, como FTD é maior ou igual a tensão ali, ó. Portanto, está ok, ó.
Beleza? O que não pode, pessoal? Se o nosso FTD for menor do que a tensão, não está passando. A gente teria que voltar ali, diminuir ali o espaçamento entre os nossos graus que a gente definiu e refazer até passar, ok? Nesse caso aqui está passando, então a gente não precisa se preocupar. Beleza? Aqui é o mesmo processo, pessoal. Qual que é o FTD? Agora aqui é direção perpendicular, aqui, né? A palavrinha mágica. Qual é a resistência? 0,25. Então 0,25 dividido por 2, nosso FTD é igual a 0,125 MPa. Ok? Beleza, aqui ó, compara os valores aqui, né, da tensão com isso daqui, ó. A tensão deu 0,06, aí é o mesmo processo. Como o FTD é maior ou igual à tensão, portanto, ok. Se não passasse, pessoal, mesmo processo, tem que refazer os cálculos ali, reduzindo o espaçamento aqui diminuir esse espaço aqui, né, que fica entre os graus. No nosso caso aqui ficou bem curto, talvez poderia até simular ali um espaço um pouco maior, mas como exemplo didático para entender, vocês já entenderam o processo de realizar esse procedimento, ok? O intuito é mostrar para vocês. Beleza? Então, aqui finaliza o processo de dimensionamento do muro de alvenaria. Além disso, ainda tem outras verificações, mas é preciso definir a fundação para fazer a verificação do tombamento, deslizamento. Mas aqui o intuito foi mostrar aqui o processo de dimensionamento do muro, pessoal. A outra parte ali envolve o concreto, precisa definir a fundação, precisa de mais alguns fatores, ok? Beleza, aqui eu vou mostrar para vocês, antes de finalizar, como que fica o detalhamento, o que é importante vocês representar, pessoal. É importante vocês terem a primeira, a segunda fiada. Como a gente armou os estribos aqui, como os enrijecedores precisam de estribo, é legal vocês adicionar um detalhe a mais aí na fiada para a turma não esquecer de armar esses estribos. Então vocês podem fazer um negócio assim, ó, tipo detalhe A, ver o detalhe A. Aí deixar um detalhe A ampliado aí, numa escala 1:20, ó. E mostrar esses estribos, né, a quantidade de estribos totais, como ele fica em planta aqui, ó. E também é legal, também em relação ao estribo, na elevação aqui da transversal da parede, vocês colocarem essa cota aqui, né? 9, N11 a cada 20, né? Que basicamente ela fica na junta da argamassa a cada fiada ali, ó. Beleza? Então é importante colocar isso também. Aí aqui como fica a elevação, né, dos muros, um grau de sim, um grau de não entre os enrijecedores. Aqui puxa o detalhe, né, da armadura, né, o quantitativo das bitolas. Aqui tá ferro de 12,5, mas ali no caso é ferro de 10 ali que a gente calculou. Mas aqui é só para exemplificar, né, para vocês entenderem. Aqui o corte, né, transversal, mostrando a armadura da canaleta. Então aqui tá igual ali o que a gente calculou, 2 ferros de 12,5, ó. Certo? Aqui a armadura da canaleta representada em planta, ó. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma outra informação aqui essencial. Não, aqui é os títulos das paredes, né? Mas isso aí é normal, quem trabalha com alvenaria. Beleza? No vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, como efetuar o processo de cálculo de muro de arrimo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, pois é muito importante para o canal. E até o próximo vídeo.